Olá, pessoal, tudo bem? Vamos falar um pouquinho, arrematando, o conceito de construção da cenografia. Aquilo que é mais importante, dar uma repassada geral no que nós falamos em construção. É legal que vocês fixem isso, porque, como eu disse para vocês, a construção é um fator importante, porque, em função da construção, como você faz, como você constrói, a sua montagem fica muito mais fácil. A sua montagem ela fica muito mais dinâmica, rápida, leve. E você, com isso, gasta menos mão de obra, evita problemas, ou seja, você economiza em todos os sentidos e evita problemas sérios durante a montagem, que é a hora que normalmente a gente não tem tempo e a gente precisa estar com tudo otimizado para que dê certo, tá? Então vamos lá bater esse slide aqui que é bem interessante. Vamos lá. Bom, só para a gente dar uma repassada. Orçar o cenário em peças bem definidas e separadas, pois facilitam futuros cortes. O que é isso, gente? É muito interessante quando você faz um orçamento. Tem muita gente, eu faço isso também, e sua experiência leva você a fazer esse tipo de coisa. Mas uma coisa é uma estimativa, a outra coisa é orçamento. Estimativa é um parâmetro, é legal? É. É um parâmetro que você tem de gasto, de quanto vai ser pelo histórico que você já tem, né? Pelas premissas que você já assumiu ali, por tudo que você já fez, você consegue ter uma noção de quanto você vai gastar para fazer aquele cenário, aquele evento, seja lá o que for. Mas o importante é a gente lembrar sempre que é o seguinte: o orçamento, ele é uma coisa fechada daquele projeto específico que você está falando. Por exemplo, uma janela. Eu vou fazer uma janela. Se eu usar um vidro liso, essa janela vai ter um preço. Mas se eu utilizar um vidro fantasia, um vidro com acabamento, com um tipo de insufilme, ou seja lá o que for, eu vou encarecer esse acabamento da janela. Eu vou encarecer alguns serviços que eu vou usar nessa janela. Então, assim, uma janela, ela pode variar de preço em função do que você está utilizando, como, por exemplo, um complemento do acabamento. Então, cada projeto, ele tem o seu orçamento específico, mas os parâmetros, mas as estimativas são válidas, tá? Mas não é orçamento. Então, o que eu estou dizendo aí é o seguinte, que você coloque cada item do seu projeto, ele tenha um valor específico. Normalmente, eu não passo para o cliente tudo isso, todo o valor de cada peça, e a última linha. Não. Eu passo para o cliente, o projeto vai ter isso, valor do evento, tanto. Porém, eu tenho no meu estudo, em tudo aquilo que eu produzi, de tudo aquilo que eu orcei, eu tenho o valor de cada uma das peças. Por quê? Ninguém corta o cenário assim. Ah, corta 4 metros quadrados, corta 3 metros quadrados, corta 10 metros quadrados. Não. As pessoas cortam a janela. As pessoas cortam um piso, modificam o piso. As pessoas cortam um determinado acabamento, alguma coisa que está encarecendo. E você só pode cortar a partir do momento que você tem valor para ela. Se você tiver somente a estimativa por metro quadrado, você não consegue cortar. Você não tem noção de corte. Você não sabe quanto isso vai impactar no teu orçamento, tá? Então é muito importante que você, mesmo que faça uma estimativa de orçamento, faça depois um orçamento com cada peça com o seu valor. Só assim você tem uma segurança de fazer cortes para ajustar o orçamento dentro de um valor que vai ser aprovado pelo cliente. Tá ok? Então, isso é fundamental para a gente. Bom, seguindo aqui no nosso slide, fazer o máximo possível de cotações de serviços de terceiros. O que é isso? Existem muitas empresas que fazem diversos serviços. Montagem de palco, montagem de estrutura metálica, acabamento de artes, ou seja, vários profissionais. Porém, várias empresas também. Porém, é muito melhor quando você cota, quanto mais você cotar, melhor você pode escolher, maior o teu leque para você trabalhar.
Eu só quero dizer com vocês o seguinte: cuidado com preços fora da curva, muito para baixo. Na hora de fechar com uma empresa, procure, conheça, vasculhe, porque tem muita empresa que está começando, muita empresa que não tem noção do que vai realmente fazer e pegam projetos, pegam trabalhos para encher portfólio, colocar como apresentação. E às vezes essas empresas, elas erram, elas falham exatamente nisso. Então, cuidado, já aconteceu comigo isso também. Então, cuidado com esse tipo de coisa. Peguem vários preços, procurem empresas que vocês realmente confiem, ou que vocês já sabem o histórico, o que essa empresa pode produzir. Às vezes, estou falando sério, às vezes vale muito mais a pena pagar um pouco mais caro, mas por um serviço mais tranquilo, que não vai te dar problemas, problemas de acabamento, problemas de segurança, problemas de prazo. Então, muito cuidado com esse tipo de coisa. Procure trabalhar com empresas que vocês, logicamente, vocês confiem, mas procure também o histórico dessa empresa, se essa empresa já produziu coisas assim do porte daquilo que você está fazendo, para que você não tenha um dissabor, um problema sério de fazer com uma empresa assim e chegar na hora você ter um resultado ruim de todo um evento em função, às vezes, de um segmento daquilo que você está montando, daquilo que você produziu, tá? Então, isso é muito importante. Cuidado na hora de escolher empresas parceiras, seus fornecedores, aquilo que eu tanto falo, eu tanto bato. Produtor, equipe, produtor, fornecedores. Isso é ser um bom produtor quando você tem tudo isso definido. Bom, verificar limitações de dimensões, local de montagem, tudo mais, isso é uma visita técnica. Não dá para a gente montar sem saber, não dá para construir nada disso sem a gente saber as passagens, como eu vou transportar. Ou seja, são coisas que são importantes para a gente. Eu não dá para eu construir um cenário que não vai entrar por dentro das passagens que eu tenho. Tá? Então é muito importante quando a gente define isso bem, quando a gente tem isso muito bem definido, tamanhos e tudo mais, para que você possa, nessa visita técnica, tirar todas as suas dúvidas, ver os caminhos que você vai utilizar. Todas as perguntas precisam ser feitas para que você possa chegar com a tua construção e passar com ela numa boa, chegar no local onde você vai montar sem nenhum tipo de problema, não tirar ninguém lá de dentro da tua equipe para consertar um erro que você cometeu na hora de raciocinar antes da construção. Então, isso é muito importante para a gente definir através da visita técnica o tamanho. Isso não vai impactar muito, provavelmente não vai impactar muito no seu orçamento. Você pode até fazer o orçamento, mas antes de construir, essa VT é super necessária de ser feita. Tá ok? Então vamos lá. Continuando aqui, passar para vocês esses dois itens aqui. Programar e controlar a sequência de execução. Isso aqui, gente, eu costumo dizer para meus alunos o seguinte: quando você programa, é muito comum problemas acontecerem. Aliás, só existe trabalho porque existem problemas. Se nenhuma empresa, se empresas não tivessem problemas, não precisaria de empregados para resolver esses problemas. Então, o nosso trabalho, o emprego como um todo, ele existe para que a gente possa sanar problemas. Então, os problemas são bem-vindos, mas o que a gente tem que entender é o seguinte: um bom profissional não é na cenografia, é em qualquer área da nossa vida. Um bom profissional é aquele que tem a rapidez de identificar um problema e já programou aqui um plano B. Ele já programou aqui uma saída para aquele tipo de problema. Vou dar um exemplo para vocês. Você está fazendo um evento, de repente chove. Você tem que ter um plano B para isso. Como é que eu vou entrar com meu material? Vai molhar aquilo que eu não posso molhar? Ou seja, coisa desse tipo. Você precisa ter um plano B, às vezes um plano C até. Então, o grande segredo de você se tornar um bom profissional em qualquer área é você identificar o problema com rapidez,
tomar uma decisão e, com isso, você não ter um impacto muito grande lá na frente. Então, aqui o que eu quis dizer é isso. Você programa e você controla. Você programa e você vê o que está acontecendo. Identifica qualquer tipo de problema. Caramba! Mandei um cenário num caminhão, um caminhão furou o pneu, o caminhão está parado por algum motivo. Eu preciso movimentar algo para tirar pelo menos as peças mais urgentes, procurar o conserto desse caminhão. Sei lá, você tem que ter um plano para você ajustar. Se você simplesmente ficar ali inerte, o tempo passa e o tempo é uma das coisas mais preciosas que nós precisamos na cenografia. É uma das coisas que mais impactam no nosso trabalho, é o tempo. Então, nosso trabalho é se antecipar. Eu planejo, mas eu controlo. Eu controlo, identifico o problema, tomo uma ação. E essa ação, ela reduz o impacto desse problema. Então, isso é muito importante. Então, programa, controla. Reprograma, controla. Reprograma, controla. É assim. Como eu disse, eu digo muito nas minhas aulas, é uma frase que eu aprendi com um diretor que eu tive na Globo, que ele falava: a programação, uma boa programação é a arte de reprogramar. É você se replanejar e você atuar, não parar. Você está sempre em movimento, identificando problemas na tua programação inicial e alterando isso daí. Isso é fundamental, não é na cenografia, é para a nossa vida. Então, um bom profissional se forma dessa maneira, identificando, programando, tá? Tendo tudo aquilo ali planejado, mas controlando para que aquilo dê certo e a gente possa cada vez mais estar alterando, se antecipando, replanejando e aí tocando a obra. Outro replaneja e replaneja, é constante esse trabalho. Então, isso é um trabalho de um produtor, tá, gente? Bom, continuando aqui ainda. Tá? É, isso aqui é muito importante. O nosso mercado de trabalho, a cenografia como um todo, ele é um mercado relativamente pequeno. Ele é um mercado onde as pessoas se conhecem, as pessoas se falam. Então, é muito importante quando você respeita os seus fornecedores, a sua equipe, seus fornecedores, você tenha um nome levado a sério dentro desse mercado de trabalho. A pior coisa do mundo é você ser taxado como um mau pagador, um mau profissional, um profissional que não respeita os seus fornecedores. E é comum na cenografia que você necessite do envolvimento desses fornecedores, dessas pessoas com você. Se você perder isso, você começa a perder a tua mobilidade como produtor. Então, assim, já aconteceu comigo, eu sempre comento isso. Eu fiz uma obra aqui no Rio de Janeiro, de uma empresa de São Paulo. A empresa mandou uma arte errada para mim, eu identifiquei a arte. E aí acionei o meu fornecedor, uma empresa de plotagem, e ela plotou uma nova lona para mim para que eu pudesse montar o evento. Só que uma nova plotagem já tinha rodado a primeira, gerou uma dívida, gerou um custo que a empresa de São Paulo questionou em pagar, porque talvez nós tivéssemos usado a arte errada. Não houve, o erro foi deles. Mas o meu fornecedor ele não pode ser penalizado. Então eu tirei o dinheiro da minha poupança, paguei o meu fornecedor, ele nem queria receber, eu paguei a ele porque faz parte de um contrato, faz parte da credibilidade do meu nome. Então eu paguei a ele, fiz questão de pagar, fiquei na briga com a empresa, um mês depois eu recebi. Não tive prejuízo, mas o meu fornecedor, ele continua até hoje atrelado a mim, né? Com respeito, com atenção, com carinho que é necessário para que um produtor possa utilizar de uma maneira emergencial em qualquer evento, que é comum, gente, é comum. Então, por exemplo, se eu fizer assim, esse fornecedor, ele me atende, porque ele tem uma credibilidade, ele sabe que eu sou fiel aos meus fornecedores também. E assim, ele também é fiel a mim. Então, gente, essas dicas são muito importantes para que a gente possa fazer uma produção, levar,
tá? Todo esse segmento ali para nossa montagem. Isso é importantíssimo para que um produtor possa deixar como legado, né? Deixar o seu nome em evidência para que você possa cada vez mais ter a parceria dos fornecedores, a parceria de todas as pessoas que estão ao seu redor. Tá bom? Então, um abraço para vocês e a gente se encontra mais à frente.